Olá! Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Seu Solada, sobrevivendo após a maldição do Spiritual Drift. A sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Nós não podemos deixar de falar isso na entrada antes do Thiago se apresentar. Porque, tipo, semana passada gravamos sobre a banda que estava tentando se livrar de uma maldição, e os dois ficaram doentes, não saiu newsletter, foi assim, ó, pegou a maldição, Thiago. Exatamente, eu viajei ainda no feriado, saí daqui de cabeça a milhão, assim, demorou uns 2 dias no feriado para dar uma melhorada, para poder aproveitar, assim. Mas foi intenso, a maldição do Spirit Drift nos pegou, né? É assim, ó, não Eu vou mandar uma mexe. mensagem pro Nate Carrot falando, Nate, olha lá, deu maldição. É, Mas você tava falando, exatamente. o Nate ele fez um post, né? Pra quem não ouviu ainda, é um episódio que ficou legal, e o Nate fez um post, ele fez no Spotify dele que ele falou. E ele falou uma das coisas das letras que a gente não tinha. Ele disse que algumas das letras têm uma visão que eu acho legal para complementar aqui. Servir como teaser para quem quiser ir voltar no episódio sobre Spiritual Drift. Ele falou das letras assim que perguntaram para ele se o Spiritual Drift era uma banda católica e em algumas entrevistas teria dito isso. E ele nunca disse que o Spiritual Drift era uma banda católica. Mas ele estava muito lendo a Bíblia, buscando inspiração para as letras do Infinite Illumination, e ele pensou: e se eu fizer a letra, em vez de ser ultra satânica, eu fizer uma letra ultra cristã? Do tipo, se você não for cristã, eu vou te matar, sabe? Coisa cruzada completa, assim. Então, fazer esse tipo de temática anti-satânica, ultra cristã. Então, tem várias letras que tem essa pegada de letra. Do tipo, o não, cristão não tolerante que mata quem não for cristão, sabe? Assim, falou que tem umas pegadas desse tipo nas letras. Então fica para complementar o episódio passado sobre Spiritual Drift, descasso do Spiritual Drift ali, para quem gosta de Doom tradicional a la Candlemas, com mais modernizado em sonoridade sem perder a essência tradicional. É um descasso. Vão ouvir o episódio, vão ouvir a banda, vale muito a pena. Não, não, da maldição, sai. Ah, não posso deixar de completar isso. Mas, Thiago, finalmente chegou o dia. Finalmente chegou a semana. Estamos gravando na quinta-feira, um dia antes da pré-party do evento que é o Festival da Banda Cancelada. Não! Finalmente temos como é que é o final de semana do Bangers Festival. Bangers Também Open Air, Bangers Open Air, ou também se você está acompanhando a novelinha, como é que é, A Usurpadora Ace, Summer do Breeze, Angra, como é que Brasil. é? Também a gente vai ter a novelinha OAB, né? Vai ser, tipo, tem a galera ali, a galera que tá no YouTube, assim, tipo aquela gif do Michael Jackson comendo pipoca, esperando para ver se o Arch Enemy vai aparecer com algum advogado de OAB-SP debaixo do braço ali na hora de entrar no show, assim. Ou se É, o Kiko Loureiro vai fazer participação especial, dar um abraço em todo mundo, descobrimos que fomos enganados, né? O caminhão do golpe exatamente. passou. Eu acho que se eu fosse da turma do Arch Enemy, eu só entrava com o Código Civil e colocava do lado da bateria, assim, tipo, só larga. Aí Pedir tava todo mundo pros. de toga, né? Exatamente. Coloca como é que é piada altamente com como é que é assim, segmentada. A banda chega, como é que é, em vez de colocar guitarra nos microfones, a banda vai colocar um vademecum assim na frente do microfone. Só para lembrar, só para relembrar, tem a treta do. A gente já vai falar da reunião do Angra no momento da reunião do Angra, mas aqui, como isso é um evento que tomou proporções divertidas, o Kiko Loureiro acusou. Como é que é? Não vamos ao acusou, mas tipo assim, o Kiko Loureiro foi pro Instagram e falou: Olha, oi, fala. Essa música nova do Arch Enemy é plágio de uma música solo minha. Foi isso que ele falou, Exatamente. basicamente.
E aí o Arcane me falou, não, truco. Daí começou uma história, não, nossa, não sei o quê. Daí o Kiko Loureiro falou assim, não, mas peraí, não sei o quê. Daí o Arcane me descobre que, na verdade, já tá rolando um processo, de fato, plágio. É uma notificação extrajudicial, É, né? Não sei nem se chegou a ser processo, se isso vai virar, assim, aquela, em teoria, uma mini carteirada. intimidada, né? Assim, vamos ver o que que acontece, né? E E aí o aí o Arcane... coisa saiu de proporção. E o Arcane me pegou e começou a mostrar os vídeos, tipo assim, só faltou deixar o arquivo do Pro Tools aberto pra galera baixar e ver a datação do arquivo, assim, toma. Então, como é que é? A ver se isso é alguma coisa pro evento, a ver o que vai Golpe de acontecer. marketing, né? A É, ver se é teremos, real. como é que é? É, a ver se teremos um episódio de YouTubers que vendem camiseta da Insider, e que já visitaram o Coldplay e que ouvem Manowar, também fazendo, selando a paz e querendo aparecer com, tipo, aqui, assim, isso. Eu vou brincar uma coisa, daí a gente já vai depois entrar nos caminhos e afins que, como é que eu posso dizer assim, uma coisa que eu e o Thiago estava numa pré-produção do episódio, falou assim, que eu acho que pra mim, tipo, não digo que não mudou o clima, porque infelizmente não vai rolar de ir, mas tipo assim, pô, é um festival grande, é o festival grande de metal, talvez, do Brasil, sabe? Eu acho que isso, no final das contas, tipo, acho que isso, e depois que a gente vai comentar um pouco do Angra também, pô, é o grande festival. Apesar dos pesares, a gente reclama, a gente ranheta com bons jovens idosos, mas, É tipo, um festival, é um grande festival de metal da América do Sul, da América exato, Latina, eu diria assim. Tá ficando ali, ah, não é para 100 mil pessoas, que ainda bem, sabe? Tipo, muito mais legal um festival para 20 mil pessoas do que um festival para 100 mil pessoas. Não tem Guns N' Roses, Iron Maiden de headliner. Pô, ainda bem, sabe? Você tem a chance de ver bandas menores, tem uma outra pegada. Não necessariamente bandas pequenas. Pô, você pega aqui o City Engage, que é a maior banda que tem nesse festival, tem 3,3 milhões de Spotify, de ouvintes ativos do Spotify, sabe? São bandas pequenas que estão tocando. Eu acho assim, agora ele precisa ser um festival que as informações têm que estar muito mais fáceis para o público. É isso que a gente está querendo colocar, sabe? como... Bom, ok, você querer manter o Instagram do festival como a sua principal forma de comunicação, mas a gente quis caçar informações agora e só tem no Instagram. O site do festival não serve para nada, e quando você entra no help do site do festival, ele encaminha para você entrar em contato com o WhatsApp do festival. Sabe? Isso é uma coisa que precisa, sabe? As informações têm que estar condensadas e fáceis no festival, porque a galera vai para lá, quer saber, sabe? Então, qualquer festival grande que você for, vai ter um site que vai te dar um monte de informação, desde dicas de hospedagem, trens para chegar, tudo vai estar marcado no site, o horário das bandas, o que que vai acontecer, todas as opções de comida que vai ter no festival, tá? Tudo vai estar num site, vai estar num lugar, porque eles sabem que precisa estar num lugar só. Isso quando o próprio festival não tem um aplicativo que você vai ter todas as informações fáceis no aplicativo do festival. Então, o Roadburn, quando você compra, assim, eu não fui no Roadburn, a última vez que eu fui foi em 2019, mas como eu comprei uma vez, eu fiquei no mailing deles e eu recebo, tipo, na segunda, o festival sempre começa numa quinta-feira e a quarta-feira é um pré-party gratuito que eles fazem na cidade. Na segunda-feira antes do festival, não, acho que na sexta-feira antes da véspera do festival, chega sempre um e-mail A a Z do Roadburn, com todas as informações ali num e-mail para você, ainda que eu não comprei ingresso, mas porque eu já comprei ingresso em 2019, eu recebo isso. E ali, sim, tipo, com uma informação resumida e clica no link e direciona para o site que você vai ter a informação completa ali, sabe? Tudo que você precisa. Desde explicar como funciona a compra de maconha na Holanda para estrangeiros e quanto para te dizer a distância entre os palcos do festival, porque o Road Burn é um festival que acontece na cidade e os palcos são palcos que às vezes você tem que rodar 600, 700 metros entre um palco e o outro. E tem que ir rodando, cortando pelo meio da cidade.
Então ele te explica, você clica ali, tem o linkzinho certinho, sabe? Um festival é bem organizado e é um festival para 5.000 pessoas, sabe? Um festival para 7.000 pessoas, 8.000 pessoas. Então, sabe, não é o tamanho do festival que diz que isso é tipo você tratar bem o seu público consumidor e dar essa informação muito mais bem consolidada. Eu acho que isso é uma falha do Bangers. Duas coisas, modo palestrinha, se você quiser, passa em duas vezes que eu vou entrar no modo palestrinha. A primeira coisa, tipo, agora por que a gente tá comentando isso? Agora eu fui procurar a Pré-Party. Thiago foi achar no Instagram, depois de virar do avesso. Eu fui no site do Clube do Ingresso, onde a busca por bangers me dá direto o resultado do bangers, não me dá o resultado, não separa os dois eventos. Então, assim, maldito mundo que você confia numa plataforma, entende? Legal que você quer ter um Insta tunado, legal, bacana que você quer ter um Insta relevante, ok, mas A não impede B. E aí a gente vai pro outro ponto que é assim, putz, faz o mínimo no site, sabe? Tipo assim, hoje a gente tem HTML responsivo, que é essa coisa que tu faz o site, que ele vê no desktop e ele vê no coisa. Cara, isso que tu falou, não precisa ser só um e-mail, tipo assim, não precisa ser o pior, não precisa ser um app. Tipo, não vamos falar de magia avançada, entende? Vamos falar, tipo assim, cara, faz um HTML padrãozão assim. As horas são essas, as coisas são essas, parará, parará. Tipo assim, ó, sabe, cria um link, tipo assim, é difícil? Não, é só um link assim. Para você que, como é que é? Clique aqui para você que vai. Puf, entende? O HTML responsivo já faz isso, a gente já tem como é que é. A gente não tá falando do tempo algum maluco ali tu, Thiago, vai lembrar. A gente não tá precisando do front page ou do home site para editar isso aqui, sabe? Tipo, cara, já faz a edição, sei lá, um Gama da vida, um Gama não, um Lovable, uma IA, pra gente usar o termo da vez. Exatamente. Ele E você faz já tem o isso, sabe? domínio, né, cara? Existe o bangersopenair.com ali. Bom, Então, só faz um link, ó, se você vem, clica aqui, ponto, sabe? é Tipo, isso, sabe? Porque ah, aquilo, tipo, mano, você não é obrigado a ter Instagram pra saber essas informações, sabe? O festival é esse, né? Mas tá festival de metal, o cara pode ser anti-rede social, sabe? pode. Então, ele tem que ver essas informações, tem que achar tudo isso só no Instagram, porque não tá no site. É ruim, sabe? É um defeito muito grande isso pra colocar. E ainda vou te dizer, sabe? Tipo, tem um Clash Finder do Bangers Open Air que fui eu quem fiz para eu me controlar para fazer O para eu seu discutir com o gerando, Igor e ganhando com o karma. Marcelo as cobranças. Mas aquilo, esse Clash Finder é um site colaborativo gringo que todo festival gringo faz. Por quê? Porque é um HTML limpo que você na hora que você vai entrar ali você pode ver pelo seu, ele tem um negócio de celular que é sensacional, sabe? Tipo, que quando você tá. Eu descobri esse festival, esse site, porque quando eu ia ver fest lá fora, às vezes eu não tinha plano de internet com muito dado. E assim, e ele te permite você salvar offline a página e ele vai te mostrando, tipo, ele tem uma paginazinha no celular que é Now and Next. Ele te diz quais bandas estão tocando naquele momento e quais são as próximas de cada palco que vai ter. Então, para quem está ali, em vez de você ficar no papelzinho, querendo saber que horas são, você pegava ali no celular e olhava, deixava salvo offline, não precisava colocar nada, ele ia atualizando conforme a hora, sabe? Nesse sistema. E isso funciona pra caramba. Você faz uma conta ali, você fala, ó, eu quero ver essas e essas bandas, assim. De repente, quando você vai colocar, ele faz um highlight para você e te mostra mais ou menos quais que são os horários. O Clash Finder, ele encontra os clashes, né? As bandas estão tocando ao mesmo tempo. Festival que funciona pra caramba, isso vale muito a pena. Se você quiser que chama Clash Finder, Eu vou colocar também CLASHFinder.com, nas descrições. isso, e procura lá Bangers Open Air 2026, você vai achar. Mas você vai achar para os 2 dias do Bangers, não para pré-party, porque até hoje eles não divulgaram os horários da pré-party ainda. É festa, chega lá. Isso. Pré-party que eles soltaram só em janeiro, quais são as bandas que vão tocar, né? E já começar a falar da pré-party. Você vai querer falar mais alguma coisa antes que você falou que tinha duas Não, coisas? eu acho que não, foi isso. A segunda coisa é tipo assim, faz uma página, sabe? Tipo, faz um HTML responsivo existe para isso, sabe? Tipo, parece que a gente, como é que é? Vai codar uma página para ler em protocolo VAP.
sabe? Vamos dar data de idade aqui, tipo, para ver como era difícil, né? Tipo, não tem desculpa para mim, sabe? Não tem desculpa no evento desses não ter isso. Vai passar mais tempo gerando card no, vai passar mais tempo gerando card no Canva para postar no Insta do que fazendo qualquer outra coisa. Muito mais útil isso do que esse podcast que eles fazem do festival. Todo ano. É que é legal o podcast, não tô dizendo que não tem que ter, assim. O Não é podcast é isso, mas é legal pra tipo você assim, divulgar, é coisa mas de o 2 horas que podcast, você faz e exatamente, sabe? Do tipo, você tem um carinha ali, tipo, o seu carinha de tá fazendo o seu site, faz isso sem se estressar. Todas as sim. informações que você coloca no Instagram, só você vai lá e coloca no site também. Pronto, já resolve. Tá muito. Mas enfim, vamos falar da pré-parte. Falar do festival, que assim, a gente parece estar batendo no festival. É um festival que é legal pra A gente quer que o caramba. negócio ande. Desculpa, a gente quer. Exato, sabe? Desculpa essa parada meio como é que É, é? mas só Meio. antes de falar isso, né? Porque daí você pode falar. É por isso que faz com que agora tá rolando esse rumor pra caramba do Wacken participando do festival, porque o Wacken organizou vários warm-up parties ao redor do mundo e semana passada, no feriado, foi o warm-up party de São Paulo. Teve Crisium, Corsos, mais Troops of Doom e The Mist. Baita cast. Não tava, que se estivesse aqui em São Paulo, fatalmente teria ido, mas eu não tava. Foi na Áudio, que é onde vai ser o pré-party do Bangers, né? Então acabou sendo um warm-up pré-party, assim. Então quando você procura, se você não sabe o nome, você procura warm-up Bangers, ele te direciona para esse show que foi o warm-up do Wacken ali. E o Thomas Jensen, que é o principal organizador do Wacken, veio para o Brasil para isso e ficou essa semana pro festival. E aí tá rolando boato à torta e direito, falando que o Wacken vai fazer uma parceria com o Bangers e papapá, é como se isso fosse ser a salvação da lavoura do Bangers. Como se Bangers precisasse de salvação da lavoura, né? Eu acho que esse é um ponto, a gente tem uma visão muito de vira-lata com relação ao Bangers, e o Bangers é um festival legal pra caramba. Pô, desde 2002 que eu vou ver festival fora do Brasil, e é um dos festivais mais legais que tem, sabe? Tipo, em termos de tamanho. Única coisa, Estrutura que tu só, sempre fala. isso. O único possível defeito que eu digo que o Bangers tem é a plataforma que te obriga a ir dos dois palcos principais para o terceiro palco, que essa plataforma tende a ficar congestionada, blá, 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 que é o único defeito que é um defeito insalubre, porque é um problema do Memorial da América Latina. Não dá para você fechar a rua por baixo de onde passa essa plataforma, que é uma plataforma de concreto, segura pra caramba, porque passa os ônibus que chegam no memorial ali. Mas acho que é o único defeito. Tirando isso, festival é um festival legal pra caramba, lugar pra comer, bastante lugar pra comer, bastante lugar fechado pra você poder se refrescar. Se você compra o lounge, você tem acesso a um lugar com comida, com ar-condicionado pra descansar. Se você não compra o lounge, o festival te dá um monte de opção de descanso. Dá pra você levar a criança de graça e tem entretenimento pra criança. É um festival legal pra caramba, nível de festival gringo mesmo, sabe? Qualidade de som, eu achei que piorou no do ano passado. Ano passado, no primeiro ano foi excepcional. No segundo ano teve alguns problemas. No ano passado achei que já teve mais problemas. Espero que esse ano não tenha tanto assim. Mas também não consigo dizer se esses problemas foram culpas das bandas, foram culpa das bandas ou foi culpa da estrutura do festival também, porque várias bandas tocaram que são perfeitas. Então não dá pra dizer isso. Agora, o festival legal pra caramba, pra 20 mil, 25 mil pessoas, não sei, acho que 20 mil deve ser o máximo que comporta. E, cara, você quer ver show legal, mais do que isso é ruim. Uhum. Você vai no Hellfest ali, cara, Hellfest, você vai no palco principal do Hellfest para 100 mil pessoas, é um saco pra você ver show no palco principal. O que faz com que o Hellfest seja tolerável ao palco principal é que tem sempre três shows acontecendo ao mesmo tempo. Então pode ser que uma parte do esteja meio disperso, assim. Mas se você quer ver um show no palco principal, lá te obriga a chegar cedo pra você pegar um lugar pra você não ver a puta que pariu o show, assim. Agora, as tendas são legais pra caramba ali. As tendas são shows pra 5 mil pessoas. Às vezes você vai ver uma banda que você fala, tá, vou ver no Hellfest a banda. Você vai ver a banda tocar na tenda pra 5 mil pessoas. Se isso, sabe? Tipo, quando eu fui, as tendas não comportavam 1.000 pessoas a primeira vez que eu fui no Hellfest. A primeira vez que eu fui no Hellfest, o Hellfest era menor que o Bangers Open Air.
porque eram dois palcos principais e o terceiro palco era uma tenda, não era um terceiro palco principal. Então, assim, entenda, deixe essa visão de vira-lata falando mal do Bangers. O Bangers é um festival legal, sim. É caro porque o Brasil é caro e o Wacken não vai resolver isso. O que resolveria o Bangers Open Air é o Bangers conseguir um patrocínio de uma montadora enorme de carros ou de um banco, uma fintech. E aí a gente vai perguntar, essas empresas tão Querem. querem anunciar no Bangers para o público-alvo, que é o público do Bangers Open Air? Eu não sei. O Bangers tem um estudo desses para vender para essas empresas, para conseguir atrair esse tipo de patrocinador? Eu não sei. O Vakin pode ajudar isso a acontecer? Pode. O Vakin tem uma gestão ultra profissional. Agora, tem uma gestão ultra profissional e depois de 35 anos de festival, finalmente eles vão resolver a questão da lama esse ano. Prometem resolver a questão do lamaçal esse ano. Mas assim, o ano Vai perder a identidade. pode ser que seja assim. Agora, o Vakin, o Bangers do ano passado já tem, desde o ano passado, tem o patrocínio de uma marca de cerveja, que não era os dois primeiros anos do Summer Breeze ali, era a cerveja que os caras compravam de distribuidora. Você tinha 200 marcas de cerveja. E agora os caras estão com patrocínio de cerveja, que é uma empresa botando grana ali, é uma cerveja com nome alemão, né? Para não fazer um merchan, vamos fazer, no caso da Eisenbahn, sabe? Eisenberg, Que é patrocinadora exato. oficial que tem esse nome alemão, que tem um público-alvo que tem tudo a ver com bangers, assim, pelo nome. Pelo jeito, e o Eisenbahn patrocina vários eventos de rock, sabe, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos. Então, já muda, porque provavelmente não é só os caras colocando cerveja ali, eles também têm uma grana de divulgação que eles estão colocando, que eles devem botar no festival, tirando outros patrocinadores que o festival tem. Vá quem pode ajudar a conseguir levantar mais dinheiro? Pode. Vá quem pode ajudar. Uma hipotética parceria, que a gente nem sabe se vai ter essa parceria Sim, ou não, se vai estamos ser efetivado. especulando. Mas o que eles podem fazer com a parceria? Ter um esquema de booking agent, sabe? Do tipo, vá quem negocia com o booking agent e para você fechar o vá quem você tem meio caminho andado depois para fechar para vir tocar no Bangers Open Air. Obviamente não vai ser o headliner que vai fazer isso, que nem o Lollapalooza faz, sabe? Tipo, mais parecido com o que o Lollapalooza faz com bandas de médio escalão, sabe? Os caras tocam no Lollapalooza Chicago, Berlim, depois no ano seguinte eles estão tocando aqui em São Paulo, Chile e Argentina. Pode ser que o Vakin agilize para isso acontecer, sabe? De você ter um cardápio maior de bandas à sua disposição que facilite a negociação para não ser aquela negociação banda a banda. Conseguir ter uma negociação de booking agent com um pacote de seis, sete bandas vindo juntos, que facilita o trabalho de quem está trazendo, aumenta a diversidade de atrações. E eu acho que Aí, assim, pegando carona nesse teu argumento, assim, eu acho que o que vai facilitar é assim, ó, você chegar numa mesa de reunião e falar assim, ah, esse é um festival de metal, esse é um festival de metal brasileiro, e esse festival de metal brasileiro hoje ele tem, sei lá, 20 mil pessoas, e ele tá, hoje ele conseguiu atrair ele conseguiu atrair a chancela do maior festival de metal do mundo, que leva X mil pessoas e que leva, sei lá, 1.000 brasileiros todo ano para a Alemanha. Você quer estar com a sua marca aqui? É um público que ele é leal, ele é um público parará, sabe, ele tipo, tem poder aquisitivo. aquisitivo, você acha que não, mas ele tem, sabe, tipo, Não, eu acho que mas para é o isso selo para daí, pegar. eu acho que o fato de ser vacuum ou não ser vacuum não muda nada para uma Não, não empresa. muda nada. Acho que a marca tem que ser Porque, bangers. Ponto. não, então não, mas esse é o fato dela ter uma parceria com o Vacuum, você quer anunciar, não, o que vai fazer você colocar. O público que ouve metal é um público que ganha de três, nosso público médio ganha de 3 a 5 salários mínimos e, sabe, tipo, vende fora de São Paulo metade, então, de repente, para uma empresa que é uma Accor da vida vale a pena fazer uma parceria. Nossa, tipo, os caras gostam de se locomover de carro, porque muita gente mora fora de São Paulo, tem esse interesse, sabe, tem carro e compra e gasta dinheiro com isso. Opa, e você transformar esse cara numa pessoa que atrai ou não marcas para participar do seu festival. Isso que vai fazer o Bangers poder crescer ou não é uma.
parceria com o Vaquem ajuda, mas o que vai fazer ajudaria, mas o que faz é isso. Agora, eu nunca comprei ingresso do Bangers. Eu não sei se o Bangers faz uma pesquisa. Aliás, eu comprei ingresso do Bangers no primeiro ano do Summer Breeze, depois eu acabei vendendo porque eu fui cobrir o festival. Eu comprei antes de eu começar a escrever para o Igor. E eu não recebi nenhum tipo de pesquisa de satisfação posterior ao festival. E olha que eu que tinha comprado ingresso, era só mandar para mim um e-mail do tipo o que que eu achei, quem sou eu, que tipo de ingresso que eu compro, quais são meus tipos de hábito, que, que rede Você de. topa, faz aquela coisa, como é que é? Ah, tu topa trocar, que trocentas coisas faz isso online. Você troca responder 5%, troca responder uma pesquisa aqui para ganhar 10% de desconto em comprando camiseta na Consulado do Rock. Precisa disso, cara, porque eu acho que o interesse do próprio público de manter o festival funcionando te dá uma resposta disso daí. Sabe, sei lá, tem 5 minutos para responder, vai ajudar bastante a gente. Pá, pá, pá. Você pode até criar uma promoção, ó, se você responder isso daí, a gente vai sortear 10 vouchers, vai ser pro próximo festival, pá, 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 na Consulado do Rock, cara, patrocínio. Uma coisa tipo boba, assim, mas que você gasta 5 minutos respondendo, e que você vai falar a banda que você quer ver, o que que você achou legal, o que que você não achou legal, sugestão de banda, mas você vai dizer qual que é o seu poder aquisitivo, qualquer aquelas informações básicasinhas, sabe, de onde você veio, se você veio, você ficou hospedado em hotel, casa de amigo, como você veio, se veio de avião, de ônibus, de carro, sabe? Coisas que são essenciais para você saber o que que é o seu público que está fazendo, para você poder vender esse público depois. No primeiro ano, certeza que isso não aconteceu. Não recebi nenhuma pesquisa de satisfação com informações mínimas. Não sei se eles mudaram isso para o ano seguinte. Eu sei é que, pelo menos, quando você comprava o ingresso ali, vinha uma opção para você dizer que banda você gostaria de ver no festival, sabe? Que eu vi algumas pessoas comentando isso. Pega um time de pesquisa, coloca lá dentro conversar com as pessoas, sabe? Paga o time de pesquisa, paga por pesquisa. Agora eu tô falando em defesa própria, assim. Paga por Isso um aí você time legal de profissionaliza, né? pesquisa, sabe? Tipo, paga para colocar uns caras, identifica com camiseta para que a pessoa não ache que alguém tá roubando teus dados, não pega dados sem, sabe? Tipo, dá para fazer um trabalho legal sem pegar dados sensíveis, respeitando a LGPD, computador limitado, sabe? Tipo, Exatamente. ouvindo a pessoa, sabe? Dá para quem tá fazendo o censo usar o telefone, então, tipo, não precisa ser uma coisa que vai ter traquitana, sabe? Tipo, assim, ó, como é que é? Isso, como é que é? Daí, diante disso, eu só falo uma frase. Nos contrata, Bangers. A gente não vai cobrar um rim, tá? Nos contrata. A gente deu uma consultoria de graça, tá? É, Basicamente. basicamente, nos contrata. A gente não vai cobrar um rim. Muito pelo contrário. Ah, Pré-parte. se- os dois malas, desculpa. Os velhos malas a gente vai pegando. Vamos pro Clash Finder, vamos pra vida do festival. Vou para pré-parte primeiro, né? Antes do Não, Crash Finder, é que o porque pré-parte é tão pré-parte do warm-up do pré-parte, como não tem horário, tipo assim, eu confesso que eu tenho um problema com essa pré-parte, porque então, o primeiro ponto da pré-parte é assim, que talvez a única coisa diferente que a pré-parte vai ter é a participação do Roy Khan no show do Seven Spires. aham. Seven Spires que é uma banda que é interessante, tem bastante gente interessada em ver o show deles, assim, é uma banda diferente do cast ali, que é uma das bandas legais, sabe, tipo, uma banda dessa tá tocando ali. Não sou muito fã deles, mas tá trazendo ali, vai ter uma participação do Roy Khan, que tem tudo a ver o estilo da banda ali. Vai ter o Trovão, mas o Trovão toca no festival. O que é legal do Preparte vai ser um palco pequeno, você vai poder ver esses shows que são shows legais pra caramba, assim, tipo o Tanka de Primal Fear, Matanza Ritual, eu tenho meus problemas com isso aí. Trovão, cara, showzaço, assim. Mas é aquilo. Trovão é muito divertido. E vai ter um monte de coisa acontecendo, né, cara, nesse show. Porque ele é, em teoria, um evento limitado para quem comprou o blind ticket, né, ainda. Então, eles vão dar brinde, vai ter sorteio, vai ter convidado especial, sabe? Tipo, você vai poder. Provavelmente deve ter alguns meet and greet exclusivo ali na hora acontecendo para quem vai colocar. Então, sabe, tipo, é um negócio que tem tudo para ser legal pra caramba, sabe? Tipo, dessa vez que eles resolveram fazer uma festa especial, sabe? Não é um dia do festival, é uma festa mesmo para quem
foi leal e comprou ingresso sem saber quem ia E, tocar no dia seguinte. e aí, truth to be said, isso é legal. Isso Isso é é bom pra massa. caramba. Isso é bem Isso legal, é vale massa. bastante a pena, acho que é um negócio bem funcional, assim. Então, torcendo ali para ser um festival bem legal, mas não vou, né? Não foi aberto para credenciamento desse evento, e, então eu não vou participar, não vou estar lá, assim. Então, mas acho que é um negócio bem legal. Se tivesse comprado ingresso, eu iria, nem que fosse para tomar umas brejas ali, ficar vendo os showzinhos, ver o que acontece. Só lembrando, para não perder a piada, para não perder a história, Seven Spires, a banda que revelou Chris Dovas, o baterista do Testament. Citação Alex Kolnick feita no episódio. Mas, alerta Discovery. Alerta de Skol. A gente tem que começar depois do Skol Patrol, a gente vai ter que fazer o Skol Alert. Fazer um áudiozinho, né? O que que a gente edita? Edita o sonzinho do Skull Patrol. Vou começar a ter um Skol Alert. Tá? Mas só para não perder o link. Vamos de Clash Fighter? Vamos agora pro festival em si, Um né? festival. Eu brinco que eu tô olhando assim, tô olhando tô olhando coisa. Eu entendo, tipo assim, é que tava brincando com o Thiago por uma coisa, tipo assim, pra mim ele tem algumas coisas no começo que eu veria, depois eu ficaria muito, não digo a deriva, mas eu tô olhando pro lado porque eu tô olhando pro Clash Finder mesmo aqui. E aí depois eu brinco assim, tipo, Assim, como é conforme que você vai é? falando do Clash Finder, né? Eu vou falar mais ou menos assim. Primeira questão que a gente tem que dizer do Bangers Open Air é a previsão é que vai estar um calor do caralho Ah, nesses dias. Então tá a previsão de, durante o dia, passar de 30, chegar a 32. E assim, e deve terminar com 23, 24 graus ainda. Então não vai ter só a previsão está dizendo mínima entre 16 e 17, mas essa mínima em São Paulo está acontecendo de madrugada, assim, ali depois das 4, 5 da manhã. Então, assim, não vá por essa mínima achando que vai estar frio de noite, que a tendência não tá frio à noite, a tendência vai ser estar uns 23, 24 graus. Se você vem de algum lugar onde 23, 24 graus é frio, leva o seu casaquinho, mas não é nada desesperador, assim. protetor Agora, solar, durante o vamos dia vai dizer. estar calor pra caramba, e protetor solar, aí lembrar, né, que tem, para levar, tem as coisas que podem levar, as coisas que não podem levar deles ali. E protetor solar só pode levar em sachê, né? Pelo que eu vi, assim. Hum, Umas hum. limitações aqui. Eu tinha até marcado isso aqui, não tem mais aqui. Eu ia dizer, tem bebedor, né? Para quem precisa de água. Tem sim. É... Quer ver, o que não pode levar e o que, aqui no negócio, que eles fizeram um post. Aí, você pode levar uma garrafa de água plástica e sem tampa rígida, aí protetor solar em bisnaga ou sachê só. Desodorante também, assim, até 100 ml no máximo. Pode levar carregador portátil, pode levar uma mochila de mão, mas bolsa pequena, assim, sabe? Não pode levar mala, né? Isso que eles estão dizendo. Uhum. Então, daí você pode levar algumas comidas, né? Alimentos industrializados lacrados, sabe? Tipo frutas cortadas em embalagem transparente Ziploc, Ziploc. sanduíches em embalagem transparentes também, Ziploc e só uma garrafa plástica que você pode levar. Outro dia eu tava vendo, teve um cara que postou, que falou um negócio que ele levava os pão fechado no Ziploc ali. Aí ele ia no espetinho, tinha um lugar que tinha espetinho barato ali, ele abria o espetinho, metia o espetinho no pão e comia durante o festival. É uma boa saída, assim. O Mestre. brasileiro descobrindo coisa. Mestre. Mas Mestre. um negócio bem legal. Aí, assim, né? O que não pode levar é perfume com aerosol, não pode levar perfume muito grande, não pode entrar com arma de fogo, faca, canivete, não pode entrar com camisa de time de futebol, que eles sempre dizem isso, mas é para evitar treta entre torcidas. Uhum. Via de regra, sempre alguém acaba entrando, eles não sei muito qual que é o problema, mas eu diria que camisas dos times de São Paulo pode ser um problema que eles querem evitar. É, tipo, sei lá, camisa do Liverpool, camisa de time de fora, mas ok. Isso, né? Assim,
camisa de seleção, sabe? Normalmente não é um problema, mas time local, assim, pau de selfie não pode ir também, guarda-chuva É, não o pau de pode. selfie é uma arma. É, É, dizem que cigarro eletrônico não pode, mas sempre tem gente com cigarro eletrônico lá dentro. E sinalizador, né? Que eles falam que não pode, mas sempre alguém entra com sinalizador, que é, eu acho assim, era divertido, mas eu ultimamente acho uma desgraça. O sinalizador é um negócio que causa acidente, pode queimar gente que não tem nada a ver com quem está levantando o sinalizador. Gera um efeito legal quando você está vendo, mas o Thiago de quase 50 anos diz exatamente. desnecessário, sabe? Assim. E drone, não pode ir com drone. Tá. GoPro. É. Só uma coisa do drone que eu não gosto é isso é uma coisa que eu não gosto. Eu realmente não gosto quando me filmam de drone. Sabe, tipo, você tá esperando um negócio, tipo assim, de ver um drone e filma. Eu sou o primeiro cara a fazer isso aqui, fica todo momento olhando pro drone fazendo isso aqui. Tipo assim, fala, cara, não, eu não quero isso, entende? Tem um amigo meu que filma um evento com drone, o cara é piloto de drone. O cara pior que o cara é bom pra caramba. Mas eu não gosto, sabe? Eu acho que o drone, a organização do evento também não poderia colocar, sabe? Também acho um Porque, saco, mas sempre tem drone de evento ali. Tem como evitar mais isso, né? Desgraça. bah, sou o Pra quem primeiro a pagou ficar com isso pelo. aqui, né? Eu também não gosto muito, fica aqueles negocinho voando. Inclusive, tem alguns momentos assim de shows que me irritam, que é o show tá numa hora calma, sabe? Acústica e tal. E aí você ouve bzzz, o negócio voando perto de você que mata o clima. Acho um saco isso. Já passei por isso em shows e não gostei. Principalmente shows no Allianz, isso acontece bastante. Enfim, né? Pra quem vai no lounge ali, o lounge tem um monte de opção de comida e bebida. Não sei se o lounge foi o que eles falaram que esgotou já os ingressos. Assim. Custa Hum. caro pra cacete, mas eu acho que é um negócio que vale ali pra quem Ah, quer terceira idade metaleira, ué. Metaleiro da ir terceira idade ali. tem Eles fazem demanda. café da manhã, sabe? Pra quem chegou cedo. Tem almoço, tem jantar, sabe? Tem umas comidas ali. Eu não sei exatamente qual que é a qualidade da comida, eu nunca fui, mas tem opções para comer ali. Mas é um festival que dá também bastante opções de na área de comida, gastronomia dele, tem várias lojinhas legais ali de comida. Vale a pena, acho que eles poderiam já ter colocado quais são essas lojinhas que vão participar lá. Eu não achei, porque as informações não são tão simples, mas tem várias legais da região lá que eu vi, sabe? Tipo, tem uma latica empanada, que é um negócio que eu sempre peço em casa. Daí eles colocaram no lounge, tem um cardápio celíaco, então, Ô, sabe? Tipo, coisas bem legais, opções de vegano, sabe? Então, assim, para quem pagou, eu acho que vale bastante a pena. É uma comodidade e te dá acesso também àquela a pista VIP, esse lounge, que foi um pouquinho maior a pista VIP do ano passado em relação aos 2 primeiros anos do Summer Breeze, mas nada que faça com que a pista comum fique longe, que eu acho que é isso que é legal. Eles mantiveram o esquema da pista comum, tá bem perto, assim, sabe? Mas antes era mais perto ainda. Antes a impressão que tinha dessa desse front row, né, que eles chamam, era que você tava num chiqueirinho de fotógrafo aumentado. Sabe? Tipo aquela área de uhum. influencers do Rock in Rio. Agora ficou uma carinha de pista VIP, VIP mesmo, sabe? Que é bem um pouquinho maior, mas ainda assim não tão grande, mas ficou mais confortável para quem tá lá dentro também. Agora, eu confesso que, porque o volume é muito alto, eu preferia ver os shows da pista comum. Né? Podia ver na front row, mas eu preferia ir ver na pista comum ali. Vários dos shows eu preferi ver de lá. Olhando pro Clash Finder, o meu primeiro dia mais desorganizado, assim, porque eu veria Lucifer, mas aí eu pagaria o fim do Lucifer para depois o Evergrey, que eu ainda gosto, apesar do É, que o Evergrey ter problema do Lucifer é que o Lucifer vai ser no Sunstage, né, cara? Não no stage que daria certinho pra você pegar o final de um tá e do ver o lado. outro, que é do lado. O Sunstage te obriga pra sair do Sunstage e ir pra área do Hot Stage a Stage, pegar aquela plataforma que eu falei É. que às vezes ela é lotada, principalmente quando tá mais de noite, se tem alguma banda de apelo no Sunstage. Mas eu vou dizer que no sábado, pelo menos, eu acho que os apelos são bem diferentes, então eu acho que essa plataforma não vai ser tão lotada assim.
lotada no sentido da galera saindo correndo de um palco para ver o outro. Talvez só na hora do Crypta talvez isso aconteça. Mas o Crypta mesmo assim toca entre duas atrações do palco principal lá ali, então talvez isso não aconteça tanto assim. Não vai ser todo mundo saindo de uma para ir para lá, assim. Ele pega, como é que é? Na verdade, o Crypta vai bater. O começo, o primeiro tempo do Crypta, Ah, das tipo, meninas que do o Switch Crypta, Engage, Age depois a segunda bate com o metade, Black o Label. Black Label Society, né? Que eu acho. Assim, eu vou dizer que o Sunstage, se eles tivessem colocado o Lucifer no palco, no Y Stage e o Chorus no Sunstage, o Lucifer tocaria 10 minutos a menos, o que seria um problema, eu concordo. Mas o Sunstage ia ficar com cara de Ledley completo, assim. Assim, Corsos, Violator, Torture Squad, Crypta, Tanka, de Onslaught, ia feder aquelas festivais que rolavam na Ledley, que começava 10 da noite e terminava 6 da manhã, assim. O que é E aí, legal pra caramba, que as bandas todas combinam com estilo, assim, pra quem curte trash de velha guarda, ia ser um negócio pra você sair socado de suor ali no final do show. Ia ser os metaleiros dos esgotos alucinando, né? Porque se ninguém sabe, né, o termo que a gente usa muito, os From Hell, vem de Powers From Hell, que é do Onslaught, a música. Então, pra pegar ali é uma coisa que funcionaria bem legal. Mas assim, o Corsus foi pro Ice Stage e o Lucifer tá no Sun Stage, acho que foi um erro ali isso, mas enfim. Eu acho que o outro erro talvez é o Crypta merecia estar nos palcos principais, assim. Mas eu entendo também que o Crypta nos palcos principais ia estar num horário ruim, assim. Tá num horário, em teoria, mais nobre no Sun Stage, logo antes das duas bandas gringas, assim. Então, acho que o Crypta vai sofrer, talvez, pelo fato de ser duas bandas bem disputadas na mesma hora, né? Que o Switch Engage e o Black Label Society. mas também Mas lembrando que é o aí, seguinte, só um PS. Mas lembrando que Black Label Society também não é, não é a unanimidade que às vezes ele parece ser. então é que eu acho que esse dia em específico tá levando bastante gente que gosta de Black Label. Porque Uhum, assim, um festival que vai ter Ginger, Killswitch Engage, Black Label Society, In Flames e Arch Enemy, um monte de festival gringo faz isso. uhum. Graspop faria, sabe, tipo, estaria no Hellfest, todas as bandas desse ponto. E assim, o Fire Schwanz eu não conheci, mas o Fire Schwanz é outra banda que também tem esse tipo de apelo. Então você pensa assim, o Evergrey é uma banda menor, é uma banda de. Se tivesse tocando em fest gringo, seria uma banda de tenda. Mas o Fire Schwanz pra frente são todas bandas ali que tocam em palcos principais, normalmente tocam em palcos principais, principalmente do que o Switch Engage pra frente, acho que o Ginger tá chegando nesse ponto. Então, assim, pode não ser o gosto da velha guarda metaleira, dos caras que cresceram vendo Iron Maiden e Metallica, mas por uma geração mais nova, é um negócio, é um cast sensacional ali. E talvez o Crypto até encaixasse nesse cast ali, por ser uma banda brasileira de death metal e tal, mas ele não encaixa tanto e ela é menor, de fato, que todas essas bandas que estão tocando ali. Vai ser divertido ali. Tu falou do Onslaught. Tem Flames que a gente já falou, tipo, eu acho que pode render um show legal. E tem o debut dessa formação nova do Arch Enemy, né? É a primeira vez deles, ou eles vão ter, já fizeram algum show com a vocalista nova? No Brasil é a primeira vez que ela tá vindo, Tá. mas ela já fez alguns shows, já tá fazendo alguns shows lá por fora, assim. Mas é a E para primeira não, vez que ela vem pro Brasil, assim. tá. E para não esquecer, Torture Squad que entrou no lugar do Fear Factor, foi isso? Não. Isso, Fear Factory foi uma pena que saiu do Pô, cast ali, pô. mas o Torture Squad entrou no lugar que acabou fazendo com que o Sunstage fedesse mais a Ledsley, coisa que o Fire Schwanz não tinha tanto a ver. Mas o Fear Factory eu também achava que estava muito desrespeitado pelo horário que ele ia tocar no dia. Hum. Acho que o Fear Factory merecia talvez tá tocando num horário mais nobre, mas enfim. Não, também não era tão deslocado assim, sabe?
Mas eu brinco que o Fear Factory, como é que é? É ruim, mas o Fear Factory ainda vai. Espero que a banda volte e volte com tempo num show legal, entende? Sabe? Tipo, real, espero que aconteça isso. Volte pro festival, se for no ano que vem que eles vierem pro festival mesmo, toquem num horário mais legal, sabe? Tipo, uma posição mais legal. Aí o que eu acho assim, que se eu não fosse trabalhar, e como eu vou trabalhar no festival, não necessariamente as escolhas seriam as mesmas, eu iria ver Lucifer, iria ver Evergrey, iria ver Violator. Aí depois do Violator ali, talvez fosse uma hora que fosse dar uma descansada ali e ver um pouquinho do Engineer Society Project, só porque é um lugar fechado, com a banda que tem um som que é legalzinho, sem ver o finalzinho, né, que é estar já lá no palco. Nessa parte Ginger, que o City Engage, Torture Squad Marina e Marina seria para mim hora de tomar cerveja, conversar com a galera. Aí veria Cripta, veria Tankard, veria um slot. Sabe? Então seria, eu ficaria ali no palco Led Zeppelin. Que o In Flames, infelizmente, tá com um setlist que é um setlist que ignora toda a fase que eu gosto dele. Então, Eu brincar contigo como é que é. Daí tu entraria no modo Led Slay. uhum. Sim, seria total no modo Led Zeppelin, mas infelizmente isso não vai poder acontecer, porque eu vou estar trabalhando e vou estar cobrindo outros shows que vocês vão ficar sabendo Exato. de posteriori. Eu acho legal que a criança da pega e falou assim, aham, tipo, eu estaria no palco e dizer, aham, tipo, a pessoa assim, bem feliz, assim. É, mas eu ainda lia, tipo, talvez o Tankard tem um clima legal pro festival, que eu acho que isso é legal, E Tankard é assim. legal pra caramba. E assim, o Sunstage, cara, é o palco mais legal, porque como ele não tem pista VIP, não tem telão, e ele não é tão grande, assim, então ele gera uma sensação de proximidade com o público muito mais legal da banda. E assim, eu acho o palco de ver shows mais legais do festival, assim. Então, ali você fica e se diverte o show inteiro. Eu acho muito legal o Sunstage. Então eu ficaria ali muito tranquilamente vendo esses shows do Sunstage, tomando breja, me divertindo, assim. Confesso, talvez fosse ver um pouco do Seven Spires e fosse pegasse o Tankard não desde o início, só para ver qual que era do Seven Spires. É, eu marquei ali, eu marquei Mas o ali ponto foi também. aquilo, assim, depois do Violator, provavelmente eu ia lá, pegava uma cerveja, via o finalzinho do show antes, via um pouco do Ginger, se tivesse confortável com o Ginger, ia ver o Torture Squad, se achasse o Torture Squad, vendo qualquer coisa, ia ver um pouquinho do Marina, sabe? Você pega uma cerveja, vai vendo, vai circulando, vai ver merchandising. O que é legal de festival é isso, sabe? Você não precisa ver os shows inteiros, você pode dar chance de ver, se você não viu, você não gostou 15 minutos, vai ver outra, vai fazer outra coisa, sabe? Agora você não fica, ele não te obriga a ficar parado vendo um show inteiro de uma banda que você não gosta, que é o problema do festival de palco único. Sabe? Então esse festival permite que você vá rodando, de repente você descobre, sabe? Tipo, o Engineered Society Project é uma banda que tem muita gente falando bem, sabe, cara? E tinha ouvido falar muito pouco dessa banda, assim. Vale a pena tentar conhecer, sabe? Não, tu tá ali, tá no rolê, é pra isso. Vamos pro Domingueira? Hum, Domingueira. Domingueira eu reveria o Primo Feio, mesmo com essa transformação. O Primo Feio é uma banda que é guilty pleasure, eu sei. Apesar de algumas coisas não clicarem, eu ainda tô preso no Formula One, the highest kings on high. Tipo, Chainbreaker! exatamente, tipo, ok, tipo, tem uma memória afetiva ali que me vende, tá? É, tem o Nevermore, É, no meio Nevermore, da sim, tarde. Nevermore é imperdível. Vou dizer que, Tem o às vezes eu Nevermore acho que é o único show imperdível do festival pra mim. Só que esse pra mim ficaria assim o mais tranquilo, seria um dia bem tranquilo de ver, porque veria qual Paul viu do Amarante, É isso. entraria na vibe. Aquilo, pós-Nevermore, se eu tivesse ali curtindo, eu ia ver um pouco do Calcinepsis, ia ver um pouco do Amarante, ia ver um pouco do Crazy Leaks, sabe? E aí ia ver o show do Winger inteiro. Que aí eu acho que foi um dos clashes mais burros do festival, foi o Crazy Leaks com o Winger, que é o mesmo público. Exatamente.
Você podia ter trabalhado isso, ter colocado Noturnal ali, colocado Crazy Leaks logo depois do Winger, mas também ia ser o Smith Kotzen, então ia ficar zoado ali, ia pegar uns públicos. Mas talvez ter colocado arrumado Crazy Leaks na mesma hora que tá tocando Nevermore, e aí o Crazy Leaks no lugar do Roy Khan, que faria com que muita gente fosse ver, quem gosta mais de hard, não gosta de Nevermore, ia ver o Crazy Leaks, depois voltaria, poderia ver os Winger, os Smith Kotzen inteiros, assim. Eu achei que esse foi o Clash mais burro, assim, de fechar. Burro no sentido, tipo, porra, Bateu. dava pra fazer melhor, não custava muito fazer melhor isso. Mesmo tendo trovão, na outra hora, acho que Smith Coates, para mim também é outra coisa a ver, mas assim, volta a fazer uma brincadeira total, coisa de. Thiago vai dar risada, total, assim, coisa de idade mesmo. Nessa vibe, Winger, Smith Coates, para você ver tomando cerveja, para você ver num outro clima, entende? Tipo assim, É, o Trovão na hora de Smith Coates é um problema pro Trovão, né? Porque eu acho que era um público bastante similar, assim, mas enfim. e que é justo que vai acabar, infelizmente, vendo. Mas, de novo, o Trovão vai estar na Pré-Party! Então, tipo, você pode ver o Trovão na Pré-Party, tá? Só para não deixar de dar aquela nossa mexida com a história. E ainda veria o que eu tava rindo pra caramba, que depois tem Within Temptation e Crimson, e que, se não me falha a memória. Overdust é uma banda de hard suíça, assim, que Ah, mas capaz de eu dar uma chance pra eles lá só pra ficar sentado vendo no Waves, assim. E o Wave Stage você pode ver sentado, é um auditório, ar-condicionado, né? É um momento de você descansar antes de uma maratona final. eu tô rindo porque eu acho que eu comprei uma vez um disco do Within Temptation junto de um do Crisium. Ah, O mas outro se foi Lacuna foi, você Coil. comprou na época que não tem absolutamente nada a ver com o Infinite Temptation de hoje em dia. E o Exatamente. Infinite Temptation de início de carreira, hoje o Infinite Temptation é uma banda de rock moderno, assim. Tem pegada eletrônica, pegada assim. Tipo, mais ou menos o que aconteceu com o Lacuna Coil, só que o Lacuna Coil ainda é mais pesado do que o Infinite Temptation hoje em dia. O Infinite Temptation é rock moderno, não. Pegou. E eu veria Eu acho. assim. Oi, fala. Eu cobri o Infinite Temptation quando eles foram headliners 2 anos atrás. Assim, foi um show bem cuidadoso, legalzinho, mas foi um show que não me comoveu, assim. Então, Desfile da Imperatriz. Tudo muito bonito, tudo muito legal, mas não empolgou na avenida, tipo. não, eu empolgou as pessoas que já estavam predispostas a empolgar. Só que, sabe, não gerou aquele efeito catarse que você captura todo mundo para ver o show. Uhum. Sabe? Eu achei que ele ficou beleza, sabe? A galera que tava vendo o show para ver qual é a do headliner foi embora. Claramente foi embora. Ainda assim, tinha muita gente para ver o show. E aí, eu tenho pena do nosso amigo Udo, porque temos o momento da celebração. O momento que, como é que é? Como é que a gente pode dizer assim? O capítulo 100 da novela. Conhecemos a Que a questão da gente virada. torce para não ser uma novela, para ser alguma coisa que funcione tudo bem, sabe? Exatamente. Tudo que foi atravancado até agora lá funcione bem, sabe? São Real, 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 real. 2 horas e 15 de shows programado que tem pro Angra. E que a coisa flua bem, sabe? Não seja que nem foi aquele tributo ao André Matos do primeiro ano, que a galera tava toda confusa, assim. Dessa vez parece que eles estão passando a semana inteira Isso tem ensaiando, muito botando vídeo em de ordem. make-off. Então, esperando que a coisa esteja bem azeitada ali nas trocas de músicos, né? Não vai precisar trocar a bateria do Bruno Valverde, vai estar ali no final do show dos Smith sem só largar lá, né? Se tiver espaço para a bateria dele, né? Porque a Veja bateria de bem, certo povo ali ocupa bastante espaço. Mas que a gente torce para ser um show legal, sabe? Que o Fabrione participe. Se é que vai participar, né? Eu não tô vendo nada falando dele até agora. acho que Nem se ele tá no Brasil, mas se ele participar, seja uma participação tranquila, não tenha nenhum entreveiro de palcos, não tenha cenas lamentáveis, né? Que o festival posso colocar ali, e a Lírio, a parte, as partes dos shows, que vai ter a primeira parte, que é
parte que seria a despedida do Leone, depois a parte do Rebuff, uma parte final celebrando a carreira toda, que tudo isso flua legal pra caramba. Show. Seja um show Vamos. daqueles que, do tamanho que as pessoas estão com expectativa para esse show, porque eu tô vendo que a expectativa para esse show de reunião do Angra, da formação do Rebuff, é enorme. Sabe? Vejo muita gente, comentário de rede social, que está extremamente emocionado por ver isso acontecer. Que talvez pra gente que viveu a fase André Matos e viu essa fase do Falasco como uma continuação, não tem esse peso que teve para essa galera que talvez fosse criança vendo essa fase e que na hora que começou a frequentar show não podia, não existia mais isso, né? O Edu já tinha saído. E foram duas tretas, ó. O Aquiles saiu tretado, o Edu saiu tretado, ficou um bad blood ali entre eles esse tempo todo, assim. Finalmente parece que a coisa tá em paz ali. Então, Eu vou. torcemos para que tudo É, funcione muito bem e seja um show de celebração do nível que o Angra, esse fã do Angra merece. Nível que o festival merece também. e eu vou fazer como é que é? Uma good omen aqui, uma boa maldição, assim, puxando para isso. Ainda, confesso, tipo, acho que teve uns vídeos do Amplifica essa semana, do Rafael postando umas coisas e tal, e daí eu olhei, falei, não, o Rebirth é legal, tipo, é legal, bacana e tal. Se tem essa coisa do set do meio, tipo, que seja o set o miolo seja o momento O Rebirth, rebuff na íntegra. é, a gente estava brincando em outros tempos como é que é, se o italiano vai realmente chegar lá e vai fazer a gente tem ainda, né, como diz aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, há controvérsias. Mas ok, eu torço para que, tipo assim, vai lá, acho que, sabe, vai lá, faz o dele, valeu, muito obrigado. Torço muito para que essa parte do Rebirth seja assim, ó, flua, sabe? Flua. Seja uma hora que, tipo assim, que os caras, tipo assim, ó, põe para fora o que tem que pôr, não só por isso, não só por ser um show legal, mas que assim, ó, quando for a hora do Alírio pegar e falar assim, então me dá, agora é comigo esse rolê, agora é com o trem, que a banda, eu sei que é feio, é mirim falar isso, mas vambora, mas que a banda, tipo assim, tá, paguei a coisa, mas que a banda entenda, tipo assim, bah, a gente tem o Alírio na mão, a gente pode olhar para uma fase da banda que é mais legal ainda, sabe? Tipo, eu volto a bater nessa tecla, eu ando por conta do aniversário do Holy Land, eu acabei entrando muito no loop de ouvir o Holy Land esses dias. Tipo, é um disco que ele toda semana eu acabo voltando para ele. Sabe, tipo assim, que seja um show de warm-up, porque depois vai ter depois o segue show solo, depois vão ter os shows na Europa. Mas, tipo assim, que seja um momento, tipo assim, que o Alírio, tipo assim, receba o bastão, receba a coroa de assim, ó, é isso aqui. Te deita, Magrão, te deita. Tu sabe fazer isso. Tu cresceu ouvindo isso, tu cresceu ouvindo o André Matos. Tipo, cara, vai, te deita, vai, aproveita, sabe? Tipo, então, assim, é engraçado isso. Eu não estaria interessado. Eu entendo que o segundo, que a gente falou, o segundo terço do show é o segundo terço de ouro. Eu confesso que assim, eu estaria me divertindo no segundo terço, mas eu tô doido para ver esse terceiro terço do show. Essa é a hora que para mim, sabe, eu gostaria de ver, tipo, vai, cara, vai. Tá, tipo assim, porque se a gente parar para pensar, ok, Gilberto Gil, o Lione a gente tem isso, essa fase do Lione legal, é a fase que tá fechando, ok? Você pode aproveitar até agora. O Falasque tem os timbres, tem jeito do Falasque, é legal o Rebirth, é legal o Rebirth. Mas você tem um vocalista que foi o cara que abriu a picada para todo mundo. E que, bem ou mal, a banda teve outros dois vocalistas diferentes que ele. E que agora tem um cara que vai reencontrar para esse passado. Então, assim, eu acho aqui uma chance de ouro, entende? Sabe? Para realmente, tipo assim, a banda parar, recentrar a bola, o hiato que não é hiato, que. Como é que é? O hiato que não é de, hiato que é de tongo, sabe? Tipo, fazer uma brincadeira assim. Mas, tipo assim, eu estaria muito interessado nesse terceiro terço, assim, sabe? Tipo, bah, a gente tá esperando isso, a gente quer esse Angra Pro Level, a gente entende que tem Xamangra, a gente entende que tem outras coisas, mas, tipo assim, tem uma saudade também desse Angra André Matos, sabe? Tipo, e que tem alguém que pode emular,
pode emular, vai cair muitas vezes na emulação, porque não tem como fugir, mas que pode olhar e falar também, cara, a hora você tá fazendo um monte de musical, a hora você tá fazendo um monte de coisa, você fez a tour com o Kiko agora, velhinho, se solta, velhinho, vai, magrão, sabe? Tipo, É eu que é tô muito sua, curioso, né, amigo? sabe? Eu tô muito curioso, não é desrespeitar o Rebirth, pelo contrário, sabe? Não é isso, não é isso. Mas, tipo assim, eu tô muito curioso pelo terceiro terço. Então, é que a gente é minoria, né, cara? E é esse Exatamente, é velho. ponto. Que isso que eu falei, a gente viu o Rebirth já com uma outra idade, né? Isso foi Exato. assim. Sim, e eu tenho pra mim do Rebirth, assim, eu tava muito próximo do Angra na época do Rebirth, assim, e entrevistei, eu fiz a primeira entrevista internacional da formação do Rebirth, assim. Então, a primeira entrevista gringa que eles fizeram foi pra mim, pro site Metal Rules, né? Acabou saindo publicada uma ou outra antes, porque eu fui lento pra cacete pra fazer essa entrevista pra soltar. Porque eu tinha fiz entrevista inteira em português, tinha que passar pra inglês, pá, pá, pá. Não tinha translator automático na época. Não, não tinha, Tinha o Dragon tinha que. Dictate, mas não era assim. Não, então tinha que transcrever, traduzir, era um trampo do cacete, não existia Google Translator aí. Mas assim, o... depois eu entrevistei o Edu Falaschi, depois eu acabei encontrando eles na Europa, acabei encontrando quando eu voltei pra cá, sabe? Eu fiquei muito próximo da banda nessa hora, então pra mim eu não tinha essa visão de fã, sabe? Assim, nessa época do Rebirth. Nessa época do Rebirth eu tava com uma visão mais profissional, até porque eu estava fazendo meu site de formação de conclusão de curso de jornalismo. Então, para mim, assim, eu não diria que foi. Eu não tive eu não consigo ter essa visão emocionada do que aconteceu. Então, que vai colocar, eu acho que quem viveu essa época do Rebirth e que estava vivendo, tipo, que a gente viveu a época do André Matos, vai ser legal reviver isso. E para quem, pode dizer assim, e pra quem não viveu, sabe, ter a chance de ver isso, e ver com todo mundo bem, feliz, sabe, não sei, tipo a turnê do Aurora Consurgence, que já tá todo mundo meio tretado, depois a turnê do Aqua, mais tretado ainda, sabe, tipo, poder ver todo mundo feliz e celebrando o disco mais vendido da carreira do ano, da carreira do Power Metal brasileiro, porque o Xamã não conseguiu vender a mesma coisa que vendeu o Rebirth. Então, é um fato, né? Esperamos só que o show seja o tamanho, seja esse show seja junto do fato, assim, esteja ao nível do fato que é. Exatamente. Para fazer o wrap-up, para fazer o fechamento, Thiago, cobertura tempo real no site do Igor, né? E redes também do Igor. Isso, né? Com as promessas de ter resenhas quase em tempo real. Não exatamente tempo real as resenhas, mas nem vi que a câmera ficou baixa pra caramba. Agora só que eu tô vendo, quem vai ver só, tipo, metade da minha parede, minha cabecinha pequenininha. Mas as resenhas devem sair rápido, principalmente entre um dia e outro. E, obviamente, no site do Igor a gente sempre tem os rios ali sendo colocadas as coisas que estão acontecendo. Se acontecer alguma coisa fora do normal, fatalmente vai sair quase em tempo real no site do Igor. No Instagram do Igor Miranda, sempre tá ali. Vale a pena ir seguindo para quem não tiver e as resenhas vão aparecendo. Antes Exatamente. do que vocês imaginam. Antes da próxima edição Exatamente. do podcast. Ah, sim, não. Quando sair o podcast sair ali, já vai ter as resenhas, provavelmente a resenha do show do Nevermore também. Exatamente, exatamente. Never score, como a gente gostava de lembrar. Então é isso, pessoal. Um bom festival para quem vai. Protetor solar, água pra caramba. Aproveitar o clima de festival, sabe? Ir de boas, aproveitar. Acho que esse é o principal ponto para a gente fechar, né, Thiago? É isso. Valoriza, é um festival legal pra caramba. Leve, curtam o festival. O festival é um festival legal pra caramba. Você não vai pagar pra ver festival gringo e festival lá fora e vai ver um festival melhor do que esse. Vai ser no mesmo nível, no máximo. A gente reclama porque a gente gosta.
E como é que é? Bangers nos contrata. A gente deu uma consultoria para vocês no começo desse episódio. Não é isso, né? A gente reclama porque a gente está acostumado com os Monsters of Rock trazendo Iron Maiden, bandas Mas como esse tem os 24. Kiss e tal. Mas, assim, um festival de metal, o Wacken não tinha esse nível de banda quando o Wacken começou. E eu vou dizer, fui no Wacken em 2002, o Wacken de 2010 era muito pior do que o Bangers. Muito. Como é que era? Basicamente era a febre do power metal e vamos. Aproveita o festival. Até a próxima semana com a pauta Finlise. Não, é que a gente não podia deixar de fazer essa piada que é uma pauta que ela tá virando aqui. A gente vai ter que fazer Em para algum ir momento vai acontecer. Ou quem sabe vai sair algum disco que vai derrubar todas as pautas essa semana. Assim esperamos, assim esperamos. Então tá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e aproveite o festival para quem for.